Olá, meus amigos do Facebook, meus amigos do YouTube, meus amigos do Instagram. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, graças a Deus que Deus tem nos dado mais um dia, Deus tem nos dado mais um momento e uma oportunidade de nós refletirmos sobre as coisas da vida. Eu tenho trazido, irmãos, alguns estudos para vocês, mas a maioria dos meus estudos estão no YouTube, tá? Eu trago algumas coisas aqui no Facebook e algumas coisas no Instagram também. Mas os meus estudos, o meu canal de fato está no YouTube. São mais de 200 vídeos para vocês, tá bom? Vários assuntos. Visitem lá. Se vocês digitarem Carlos Zanino, vocês vão encontrar. Se inscreva lá, ative o sininho. Se vocês escreverem Reset Cristão, também da mesma forma. Bora lá? Eu queria trazer esse estudo para vocês. Na verdade, isso faz parte de alguns vídeos, né? É um resumo de alguns vídeos que eu já tenho no canal para vocês, tá bom? Pois dá uma olhadinha lá para ver se tem alguma coisa que interessa. Vocês podem dar sugestões, você pode até falar, não aceito, não é verdade, você está falando besteira, né? Pode fazer uma crítica construtiva e deixando também ali um alô para nós, tá bom? Vamos crescer juntos, ok? O assunto de hoje é a continuidade sobre os bereanos, o povo de Bereia, aquela gente que era da região da Macedônia. Tá? Então Paulo passando ali por Tessalônica, passando também ali na região da Macedônia e para trazer uma mensagem para os de Bereia, né? Os irmãos que se encontravam ali, os bereanos. É sobre isso que eu queria falar com vocês, fazendo um paralelo com os dias de hoje, tá? Então seria assim, a falta que nós temos hoje de bereanos, a falta de bereanos nos dias de hoje. Atos dos Apóstolos 17:11, se você for olhar Atos dos Apóstolos 17:11, vocês vão entender por que eu vou falar sobre esse assunto, que já está em outro vídeo para vocês no canal. Então vamos lá. A falta desta prática de examinar as escrituras, de fazer a leitura do texto no contexto, usando uma exegese, uma hermenêutica, que são ferramentas. Para quem entende, eu estou falando isso porque eu fiz parte, eu não me formei, eu não sou um teólogo, tá? Eu não sou um teólogo. Eu cheguei até metade do curso, quase que o final do curso, tá? Em teologia. Mas eu não terminei. Uma pena, né? Bom, não sei, tá? Mas o que eu sei e posso dizer é que eu sou um autodidata, eu procuro estudar. Eu procuro fazer como os bereanos estavam fazendo quando Paulo, passando por ali, traziam uma mensagem. Ok? Então vamos lá. Então, o que acontece hoje? Por que há tanta ignorância, tanta hipocrisia, tanta heresia, tanto erro dentro do mundo ou no mundo gospel, no mundo evangélico? Por que há tanto engano, tanta falcatrua, tanta mentira? Tem muita coisa boa? Obviamente que tem, meus irmãos. A Bíblia fala que é para nós ouvirmos de tudo, vermos de tudo e reter o que é bom. Mas há muita coisa que estão fora, desfocado, que não estão dentro de um contexto bíblico, escriturístico. Sendo que o próprio Jesus, o próprio Paulo e os apóstolos estivessem aqui, muitas das vezes sairiam correndo daquele lugar onde estavam, ou muitas vezes que estão pregando, que são os coachings, né? Que pregam coisas bonitas, maravilhosas, deliciosas, né? Aquelas coisas bacanas que massageiam o ego, que faz bem para nós. Mas aí quando vai falar a respeito de pecado e que temos que colocar nossa vida em ordem, aí o povo não gosta, o povo não aceita, porque o povo não tem sido preparado pela liderança para ouvir tal palavra. Eu disse em outros vídeos que nós somos ainda como criancinhas que não conseguem comer uma feijoada, tá? Se engasga com o próprio leite, então se engasga com a papinha. Imagine se for comer um arroz, um feijão, uma comida mais forte, beleza? Então vamos lá? Então o que acontece hoje? Tem se permitido muitos líderes religiosos difundirem suas práticas e suas doutrinas heréticas com toda a liberdade, com muita facilidade, ao ponto de seus seguidores confiarem mais em seus líderes do que na própria Bíblia. Tenho alguns vídeos que eu vou estar preparando para vocês sobre o crente ateu,
o crente da cultura inútil. Eu estou preparando esse material e eu vou trazer para vocês em vídeo, tá? Então, assim, infelizmente, nós estamos vivendo os últimos tempos e era já de esperar isso. Porque a liderança já faz muito tempo que não ensina de fato e de verdade com liberdade as escrituras sagradas ao povo. Ensina, dá só aquele melzinho na chupeta, como dizia na minha terra, aquela aguinha doce para o povo, né? Infelizmente. Com muita tristeza a gente cita isso, tá bom? Então vamos lá? Por isso é que vemos nos dias de hoje tantos crentes ouvirem aceitações e pregações e ensinamentos que são contraditórios à palavra de Deus, que não tem base nas escrituras sagradas. Eles não examinam as escrituras para ver como os bereanos assim o fizeram no momento em que Paulo e os apóstolos estavam pregando. Então, nós hoje não fazemos mais isso. E se fizermos, e ai de nós se nós fizermos, ai de nós se nós examinarmos e procurarmos saber se aquela pregação, aquele ensino, de fato está dentro da Escritura. Ah, meu irmão, você não tem noção. Nós somos chamados de tudo, menos de sábios. E Paulo aqui não achou ruim quando os bereanos, olhando para Paulo, ouvindo a sua pregação, os seus ensinos, procuravam saber na Torá, no Pentateuco, na linhagem, nos profetas maiores, nos salmos. Porque o Velho Testamento é uma sombra do Novo. E aí tem alguns, não é agora o momento, mas eu quero trazer também em vídeo a diferença do Velho e do Novo. Que os líderes, eles acabam misturando, fazem uma mistura, colocam tudo no unificador e bate para o povo tomar o Velho e o Novo Testamento. Não é assim, tá bom? Eu prometo para vocês e eu vou trazer. Eu vou trazer para vocês bem mastigadinho, tá bom? Mesmo que seja resumido. Então o que acontece hoje? Os crentes, na maioria das vezes, com poucas exceções, obedecem cegamente, creem cegamente nos ensinamentos desses coachings, desses homens, desses líderes que muitas das vezes só querem o salário, tá bom, meu querido? Só querem a posição, a pompa, o poder, a honra e a glória, os aplausos, os lugares de honra, serem bajulados, tá? Isso eu estou falando em todas as esferas, tá, irmãos? Religiosa. Todas, sem exceção. Com raras exceções, vamos ser assim para alguém não falar, você está sendo radical. Muitos pensam assim, esse líder é um homem de Deus, ungido, em tudo que ele fala, puxa vida, é o próprio Deus falando. Esse líder, puxa, ele é top demais. Ele é o cara. Quando eu vejo alguém dizendo isso, quando eu vejo alguém que tem essa posição, me dá uma tristeza. É verdade, eu falo, puxa vida, que pena. Que pena. Para a ilusão de todos ou de muitos, esses homens ungidos, na sua maioria de vezes, são gente que as pessoas pensam que eles são imunes às falhas, aos erros, às interpretações. Então, a maioria desses líderes, infelizmente, interpretam a Bíblia usando textos fora de contexto. E quando se pega texto isolado, fora do contexto, é pretexto para toda sorte de engano e de heresias. Por isso que o povo mata o povo. O povo entra doente, entra mal, precisando de uma palavra, de uma resposta, uma direção, e saem piores do que entraram. Tá, gente? Então, assim, eu estou falando de coisas que eu tenho conhecimento, não só na onde eu moro, na minha região, mas assim, no geral. Tenho parentes, pastores, estou sempre no meio deles. Eu sei o que eu estou falando, e não estou falando mal do pastor não, pelo amor de Deus, tá? Eu estou falando de uma liderança que muitas das vezes, em sua maioria, não tem feito conforme as escrituras sagradas. E aí, se um de nós, se eu mesmo, eu já tenho sentido na pele, com os poucos vídeos que eu tenho postado, de irmãos que vêm em cima, vêm voando, porque eu estou pregando a palavra de Deus, porque eu estou trazendo um ensinamento bíblico. Então eles estão tão acostumados aos erros, ao ensinamento herético, muitas das vezes um ensinamento contrário, que se você falar a verdade, se torna inimigo. O próprio Paulo diz, porventura me tornei inimigo de vocês, falando a verdade? É o que acontece também nos dias de hoje. Então vamos finalizar o nosso vídeo? Então vamos lá, eu queria trazer aqui alguns versículos. Olha um deles, está em Mateus 22,
29. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse é um dos versículos. Eu quero trazer mais, ver se eu trago mais alguns para vocês aqui. Deixa eu achar aqui no meu estudo. Eu quero trazer para vocês estarem aplicando e saber que de fato existe, né, essas passagens que nós podemos usá-las e devemos usá-las para o nosso dia a dia e para o ensino das Escrituras, tá? 1 Tessalonicenses 5:21, onde está escrito: examinai tudo, retende o que é bom. E em João 5:39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, como resposta a qualquer homem, qualquer mulher, qualquer pessoa que trouxer as Escrituras e que não trouxer dentro desses parâmetros, que não trouxer dentro desse contexto, tá bom, meu querido, minha querida? Que você possa ter esse entendimento, tá? Que você possa lembrar de que a Bíblia ainda é e continuará sendo a nossa ferramenta aferida de entender os fundamentos deixados pelo Cristo, deixado pelos apóstolos, nossos pais na fé. Então, seja você também um bereano, procure saber, leia as Escrituras, abrace as Escrituras, tenha pensamentos de Deus, seja fortalecido, restaurados. Romanos 12:2 em diante diz assim: para que nós possamos conhecer a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. E se nós não lermos, não estudarmos as Escrituras, se você não for discipulado, se você não querer ser um discípulo, se você não estiver a fim de estar aprendendo de Deus, como é que você vai servir a Deus? Como é que você vai conhecer Deus se não for pelas Escrituras? Como é que você vai honrar, louvar, adorar a Deus se você não sabe de fato quem é e de que forma Ele gostaria que fosse? Ok? Então saia desse engano. Saia desse engano. Então, fechando o meu estudo agora, de verdade para valer, porque surgirão falsos profetas nos últimos tempos e farão tão grandes sinais e prodígios e palavras e coisas que eles estariam ensinando, que se fosse possível, estaria enganando até os escolhidos. Mateus 24:24. Trarei outros vídeos, farei outros vídeos a respeito disso, desses assuntos para você. Se você quiser alguma coisa que você ainda não sabe, deixe nos comentários. Eu faço para você um vídeo só para você. Só para tirar sua dúvida. Tá bom, meu querido, minha querida? Deus abençoe você, seus dias, sua família e tudo o que você estiver fazendo. Até uma próxima.